Intercomendo no chão nos remete lá no Antigo Testamento. Quem foi que escreveu nas tábuas da lei os mandamentos? Foi Deus. Escreveu para Moisés aquelas tábuas com Deus. E naquele momento onde sempre os fariseus, os escribas queriam fazer uma pegadinha com Jesus, só o fato de ele escrever no chão com os dedos, ele mostrou para eles que ele não ia fugir da lei, ia se cumprir a lei. Tanto que quando ele fala, joga, atira, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Quero que nesse final desse louvor, você possa, nesse momento de interiorização, a quem muitas vezes nós temos vontade de apedrejar, mas nós precisamos lembrar que somos cristãos, que precisamos louvar a Deus sempre, sempre. E nessa cena de que Jesus abaixa diante daquela mulher pecadora, que ela não pecou sozinha, e começou a tirar as pedras do chão, começar pelos mais velhos. Quer dizer, não tinha muito jovem naquele lugar, mas às vezes a gente se põe nesse lugar de atirar pedras. Mas o Senhor vem pedir para nós, nesse tempo de quaresma, nesse tempo de mudança, de uma metanoia na nossa cabeça, no nosso agir, que nós possamos também ter atos de misericórdia, mesmo que ferem-nos, machuca-nos, que a gente possa ter essa graça de abaixar também junto de Jesus e prestar atenção que o dedo de Deus, quando escreve, é para sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós queremos chamar a Cibele, que nessa tarde será a boca de Deus para nós, e recepcionar também você que está aí da sua casa, que você possa compartilhar essa live também para todas aquelas pessoas que você gostaria que estivessem um pouquinho mais com Deus, junto com a gente. Que nesse momento nós possamos entregar a vida da Si, o seu ministério, a sua família, tudo aquilo que ela traz nessa tarde, no seu coração, pedindo ao Espírito Santo que venha queimar ela, que venha com o seu amor acolhê-la, abraçá-la, e que ela possa, com toda a simplicidade, com todo o amor que o Senhor já conduziu em toda essa pregação dentro dela, transformar em palavras, e que os nossos corações também sejam terrenos férteis pela ação do Espírito Santo, para receber todos os ensinamentos que o Senhor tem para nós. Nós consagramos a sua vida, a sua família, tudo que ela traz consigo hoje ao Imaculado Coração de Maria. Pedimos que Nossa Senhora passe à frente e a conduza neste momento. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, delegados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ele, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desejo mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai pela Cibele, Santa Mãe de Deus, para que ela seja digna da promessa. Amém. Ainda de pé, peço que você coloque a mão sobre o seu coração e feche seus olhos por um instante. O tema que nós vamos tratar hoje é paciência no sofrimento. Com seus olhos fechados, com a mão sobre o seu coração, eu peço que nesse instante você já vá preparando o seu coração, preparando a sua vida, a sua alma, preparando o seu ser, o Espírito Santo de Deus para ser bem-vindo dentro do seu coração com essa música. Quando a tempestade vem. Quando a tempestade vem, encontro medo, Dentro de mim, a dor parece não ter fim. Meu Deus. Então lembro-me de ti, do teu nome, ó meu Senhor, Jesus vem me socorrer.
total desespero. Tem uma música do Padre Fábio de Mello que fala o nome demais, que fala um trecho desse evangelho. E diz que quando aquela mulher se estava desesperada, ela encontra o olhar de Jesus. E aqueles que se encontravam no lugar de julgar a mulher se reconhecem pecador, porque não puderam atirar a pedra. Assim, quando eu partilhava esse momento e pedia a Deus pelas nossas vidas, pelos nossos desesperos, pelos nossos sofrimentos, eu rezei o tempo inteiro com essa música. Quando a tempestade vem, se encontra um medo dentro de mim. A dor parece não ter fim. Que muitas vezes na nossa vida é assim que nós nos encontramos. Grito o teu nome, ó meu Senhor. Porque naquele instante, de repente aquela mulher que não tinha esperança nenhuma, para ela própria ali era o fim. Não tinha mais o que fazer. E de repente ela encontra alguém que não só impede que ela seja apedrejada, porque até aí já era uma grandiosidade muito grande, impedir que alguém fosse apedrejada naquela situação. Mas ele cura ela interiormente, ele muda a vida dela naquele olhar. Porque quando ele fala daquelas pessoas, atira a primeira pedra, e o evangelho é claro para nós, começaram a se afastar dos mais velhos para os mais novos. E fica ele e ela. Jesus e você, Jesus e eu, cara a cara. Frente a frente, no momento de desespero total, de morte. Ela se depara com o olhar de Jesus, que não só cura ela interiormente, mas dá a oportunidade dela mudar de vida. Dá a oportunidade de ser diferente. Dá a oportunidade de começar de novo. Nos nossos momentos de desespero, nosso momento de angústia, de agonia, é só gritar. A gente não tem o que fazer. É só a gente ter humildade, assim como aquela mulher, e ter a coragem de se colocar na presença do Senhor. Feche seus olhos mais uma vez, coloca a mão sobre o seu coração. Canta de novo. Quando a tempestade vem, Quando a tempestade encontra vem, medo dentro de mim. medo dentro em A mim, dor parece não ter fim. parece não ter fim. Meu Deus, Meu Deus, então lembro-me de ti. não lembro Grito o teu nome, ó meu Senhor. o teu nome, ó meu Senhor. Jesus, vem me Jesus, socorrer. vem me socorrer. És minha rocha incomparável. És minha rocha incomparável. A minha fé está em A ti. minha fé está em ti. Canta assim pro Senhor, ó. Eu vou crer em ti. Em ti Preciso. preciso esperar. E o teu melhor está está por mim. comigo. Sei Sei que que tua tua mão mão sempre sempre me me guiará. guiará. Isso não é uma música, irmão. Isso não é uma música. Eu vou crer em ti. Não vou desanimar. Até Coroa coroa quem não vacilar. não Não passo na terra. Hoje eu quero dar. Olha só, amados. Pega na mão da pessoa que está do seu lado. Pega na mão dessa pessoa. Nós vamos partilhar hoje. O Senhor, assim como aquela mulher veio nos socorrer hoje, talvez nós nos encontramos em momentos em que a gente está praticamente sendo apedrejado. A gente está praticamente sem saída. E de repente nós nos encontramos diante da presença do Senhor. Eu peço que você faça dessa música hoje, nessa tarde, nesse grupo de oração, o seu hino de oração. O seu hino de oração para com o Senhor. A sua intimidade como aquela mulher que se pega diante dele. É Ele que tudo pode. É Ele que pode livrar-nos, nos livrar das nossas maiores enrascadas. Vamos dizer assim.
Boa tarde. A paz de Jesus, tudo bem? Ai, que bom. Boa tarde para você que nos acompanha em casa, pelo Instagram da comunidade. Para quem não me conhece, meu nome é Sibeli. Sou casada, não preciso falar com ninguém, né? Nem nas características dele, que é maravilhoso, um homem mais longe da comunidade. Somos muito bem casados, graças a Deus. E por incrível que pareça, para a tristeza de Satanás pela vida que eu e o meu esposo vivíamos, já fizemos 22 anos de casado. Quem sabe da nossa vida sabe o que isso significa. 22 anos de casado tivemos esse ano, graças a Deus. Eu vou falar até uma particularidade, né? No aniversário do Rafa, filho da Mauro da Índia, o pessoal fez uma brincadeira lá de fantasia. E aí, teve um momento lá que eu de fantasia eu e o Gilberto devia ter ido de xereque de Fiona. Vou contar uma particularidade que vai ter a ver com a pregação, mas também é uma particularidade minha do Gilberto. A gente não é muito pegada a datas, né? Assim, não fica olhando muito datas, né? E teve um ano que nós fizemos aniversário de casamento e os dois esqueciam. Aí eu olhei pra ele e falei, Gilberto, não foi ontem o nosso aniversário de casamento? Ele falou, foi, nossa, ainda bem que os dois esqueceram. Você já pensou? A DR? Mas somos muito bem casados, graças a Deus, sou super a favor do casamento. Casem, que é bom. Como diz o Gilson, quem reclama do teu casamento, o teu é ruim, mas o casamento é ruim, né? O teu tá bom. Temos 3 filhos. O Gilberto tem um pouco mais, né? O Gilberto tem 5, devido à vida velha. Eu não vou entrar nesses pormenores, mas graças a Deus estamos construindo uma vida e uma casa já nesses 22 anos. E claro que o tema de hoje era muito propício para isso, né? Para esse tema, nós vamos falar de paciência no sofrimento, que é algo que todo mundo vivencia, que é sofrimento, cada um na sua realidade, e a paciência é algo que todo mundo precisa, né? E eu quero primeiro começar a falar, até mesmo para que nós entremos dentro do tema, que nós rezemos naquilo que é proposto, sobre o sofrimento. Nós somos muito, como que eu posso dizer, temos muito medo do sofrimento. Nós somos muito avessos ao sofrimento. Nós fazemos muitas vezes o contrário daquilo que os santos sempre faziam.
emocionalmente. Tem uns que estão sofrendo financeiramente. Mas qual é a lição que eu vou tirar desse sofrimento? Porque o sofrimento sem lição, ele não serve para nada, é só um sofrimento. Um sofrimento sem edificar a minha vida é só um sofrimento. Eu quero pegar um trecho, não pega ainda não, que não é essa palavra ainda que a gente vai usar, mas eu quero pegar um trecho do finalzinho da história da vida de Jó. Jó rico, todo mundo aqui, acredito que uma grande maioria sabe da vida dele. Quando Satanás vem ali fazer aquele diálogo com Deus, como a palavra narra, que Deus fala para ele: olha meu filho Jó, tá vendo? Ele é íntegro, reto, ora, louva, está longe do mal. E Satanás vem porque ele tem riqueza. E começa esse diálogo sobre a vida e começa a rodear ali a vida do Jó. E Deus vai permitindo que Satanás venha e toque na vida dele, toque nas coisas dele. E a primeira coisa que ele permite que toque é na vida financeira. Jó era tão rico, tinha tantos bens, que veio 3 funcionários de região diferente para avisar ele que só sobrou eu. Tudo morreu lá na fazenda, todos os seus gados, todos os seus empregados, todas as pessoas que estavam cuidando, só sobrou eu para me te dar o recado. Ele vai na outra fazenda, morreu todas as ovelhas, tudo morreu, só sobrou eu para te dar o recado. Veio um outro, morreu todos os seus camelos, tudo morreu, os funcionários, todo mundo, só sobrou eu para te dar o recado. Morreu tudo, mas ele ainda tinha saúde. E a gente hoje, recebendo saúde, tem tudo, né? Porque hoje o que eu peço é saúde. Você tendo saúde,
Evangelho de João. Gente, vem para o grupo de oração, traz Bíblia. Evangelho de João, capítulo 19, verso 25. João 19, 25. A liturgia da igreja daqui a pouco vai trazer essa passagem para nós, nesse período que nós vamos vivenciar, da agora para frente. Diz assim: a mãe de Jesus e a irmã da mãe dele, Maria de Cleofas e Maria Madalena, estavam junto à cruz. Jesus viu a mãe e, ao lado dele, um discípulo que ele amava. Então disse a mãe: mulher, nossa, esse trecho tem todo um significado, né? Que não vou entrar nesse mérito. Essa mulher com letra maiúscula: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao seu discípulo: eis aí a sua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a recebeu em casa. Vamos lá, olha só. Primeiro eu quero me colocar da seguinte forma. Eu estava lendo essa passagem, eu lembrei de uma situação até que o Gilberto contava dele com os irmãos dele. Eu vou ler esse texto e vou explicar para vocês. A mãe de Jesus e a irmã da mãe dele, Maria de Cleofas e Maria Madalena, estavam junto à cruz. Vamos parar aqui. Vamos entrar um pouco dentro do Evangelho, dentro do contexto. Todas as vezes que eu me pego, todas as vezes que eu vou, nesse tempo que nós estamos rezando a Via Sacra na comunidade, todas as vezes que nós rezamos a Via Sacra e vamos passando por cada situação, por cada sofrimento, eu tento, ainda tenho essa discussão, né? Eu tento me colocar no lugar de Nossa Senhora. A nobreza e a paciência mariana. Porque olha só comigo, as mães, ou aqueles que não são mães, mas que têm os seus parceiros. Por que eu falei do Gilberto? Os irmãos do Gilberto brigavam, era de muita briga. Eles brigavam. 5 homens e eles brigavam. Ia jogar futebol, filho. Tem vez que o outro time já não olha, que via aqueles irmãos que ia jogar, já não jogava mais. Vocês têm uma noção. E o Gilberto uma vez partilhou assim: que quando eles viam alguém que estava brigando com os irmãos dele, com um dos irmãos dele, ele já ia e já chamava para a briga e já começava a ajudar o irmão. Ele falou: eu não queria saber se o meu irmão estava certo ou errado, qualquer motivo. Eu primeiro ia ajudar o meu irmão. Esse é o impulso que nós temos, não é isso? Você vê uma pessoa, um irmão seu, primeiro você vai saber, ele primeiro já dava soco, partiu para a briga, depois perguntava para o seu se o irmão estava certo ou estava errado.
e a serenidade na paciência de não levantar uma blasfêmia, não só contra aqueles homens que estavam lá, que batendo, mas não levantar uma blasfêmia contra Deus. Olha a nobreza, a paciência, a serenidade no momento de sofrimento. Amados, no momento de sofrimento é uma consequência, como diz o Catecismo da Igreja Católica, a caridade é paciência. Se no momento de sofrimento eu preciso ter o que? A fé de que aquilo vai mudar, me gera uma esperança. A palavra de Deus tem umas definições, uns princípios para a paciência, que eu fiz questão de partilhar com vocês. Que diz assim, ó: a paciência é uma qualidade que nasce do amor. Eu não posso simplesmente sofrer. Eu não posso só me pegar em determinado dia, sofrer por qualquer situação financeira, por um filho. Eu não posso simplesmente sofrer. Eu tenho que sofrer e amar. Tenho que ter a paciência e amar. Tenho que ter a paciência e olhar para o meu Senhor e falar: eu vou esperar até o momento em que a sua mão vai agir. A paciência nos ajuda a confiar no tempo de Deus. Não é no nosso tempo. Nos momentos de sofrimento, de agonia, de angústia, eu preciso orar e saber que o tempo é de Deus. Ah, meu amado, e para eu ter essa maturidade, para saber que o tempo é de Deus, eu preciso estar buscando muita intimidade. Porque quando nós nos deparamos com um boleto que eu não tenho dinheiro para pagar, a primeira coisa que eu penso é: o que eu vou fazer? Meu Deus, me ajuda, isso e aquilo, e vou falando porque eu quero sanar aquilo, eu quero eliminar aquilo. E muitas das coisas não é no nosso tempo. Aliás, a maioria, 100% delas. As coisas não acontecem no nosso tempo. As coisas acontecem no tempo de Deus. Só que eu não tenho que esperar essas situações com a murmuração, com as angústias no coração, com as rebeldias contra Deus no coração. A paciência, a nobreza da paciência é eu esperar confiando com intimidade com o Senhor, com intimidade com Deus. O que é nobre em eu ter paciência é eu enxergar o sofrimento assim como Nossa Senhora enxergava o sofrimento e ter a paciência de que existe algo maior dentro daquilo. Aqui já vai falar para nós. A paciência nos ajuda a tomar as decisões certas, no tempo certo. Se eu orar e se eu tiver a virtude da paciência e pedir a virtude da paciência, como a gente costuma dizer, eu já dizia muito, eu não vou enfiar os pés pelas mãos. Eu não vou chegar e agir de qualquer forma. Existe um tempo para eu tomar as decisões. Existe um tempo para eu agir. Existe um tempo oportuno que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus, nós atropelamos. Aqui o Senhor já fala, os princípios já fala para nós. A paciência nos ajuda a ouvir a voz de Deus, porque muitas vezes no sofrimento tomamos decisões erradas, não sabemos como agir. Se eu tenho que vender um bem, um móvel, alguma coisa, por exemplo, eu não tenho a paciência de esperar aquela situação, o Senhor falar comigo, e eu já vou enfiando os
ligação com essa fase do ensino do 9º ano ao 3º colegial. Sempre trabalhei com eles. E sempre vi, isso foram 26 anos. E sempre vi muitos comportamentos nessa fase. Muitas mudanças de um ano para o outro. E eu falei para ela o seguinte: se um jovem, um adolescente, um ser humano, ele tiver o autocontrole da sua sexualidade nessa fase da vida, ele tem o autocontrole da vida dele inteira. Por que batemos a cabeça? Nos enfiamos em relacionamentos errados. Não temos a paciência de esperar o banquete que o Senhor tem para nós, o nome que o Senhor tem para nós. Não temos a paciência de esperar o melhor de Deus. E aí atropelamos as coisas, nos ferimos, entregamos a nossa... Eu falo por mim. Perdi minha virgindade com 16 anos. O que eu sabia com 16 anos? Não tive a paciência de esperar o tempo certo, de esperar eu amadurecer, a minha mente amadurecer, o meu corpo amadurecer, para que aquilo fosse feito da forma correta e nobre e linda, como Deus queria para mim, como o Senhor queria para mim. A paciência no sofrimento, amado, é que vai direcionar a forma com que eu vou decidir as coisas, com que eu vou direcionar as coisas. Santa Teresa d'Ávila já falava isso: nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança. A quem tem Deus, nada falta, só Deus basta. Olha que coisa mais linda, olha que incrível isso. Mas diante de um sofrimento, nós muitas vezes nos deparamos mais com a situação da mulher de Jó do que com a frase de Santa Teresa d'Ávila, por exemplo. Eu preciso da paciência na minha vida, na minha casa, nos meus problemas, no meu ser, na minha espiritualidade. Olha o que diz a segunda leitura para nós hoje nesse Evangelho. A segunda leitura da liturgia de hoje, perdão. Gente, São Paulo é uma coisa incrível. Tem duas passagens aqui que eu quero que vocês peguem comigo. Na verdade, eu vou dividir. Esse lado de cá, ó. Pega Romanos 12. Não deixa ninguém deixando a Bíblia, gente, por direção. Romanos 12. Aqui, pega comigo Coríntios 4. 2 Coríntios 4. Romanos 12, 2 Coríntios 4. Romanos 12, 12 diz assim, ó. Pegaram aqui o lado de cá? Já é para rezar? Já estou indo. Romanos 12 diz assim, ó. Sejam alegres. Olha aqui comigo. Vocês não olham para mim não, eu vou falar só com eles, tá bom? Vocês comigo olham para mim aqui, ó. Percebe que é uma constância de virtudes? A gente vai praticando e a gente vai melhorando e a gente vai criando uma intimidade com Deus nisso. Olha aqui, ó. Romanos 12 diz assim, ó. Sejam alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Ah, que lindo. Gente, aplaude a palavra deles. Aplaude a palavra deles. Aplaude, galera. Gente, olha isso. Sejam alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Pega Coríntios aí. Coríntios 4, do 17 ao 18. Tomara que eu enxergue. Aqui. Diz assim, ó. Pois a nossa tribulação momentânea. Olha aqui pra mim, gente. Olha aqui pra mim. A gente só não enxerga, só não presta atenção na palavra de Deus porque a gente não quer. Porque São Paulo já começa para nós dizendo isso. A nossa tribulação momentânea.
coisa mais linda. Em relação ao peso, olha as palavras que São Paulo usa. Ao peso extraordinário de glória eterna que ela nos reserva, nos prepara. Não procuramos as coisas visíveis, mas as coisas invisíveis. Porque as coisas visíveis duram apenas um momento, enquanto as invisíveis duram para sempre. Gente, aplauda a palavra de Deus. Aplauda. Gente, isso é incrível. A nossa tribulação momentânea é leve, perto daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Eu quero partilhar com vocês. Eu não podia deixar de falar ou de partilhar. Durante você fala de paciência e sofrimento, vivenciei um período que eu necessitei de praticar muita espiritualidade. Nos últimos 2 anos, eu vivenciei uma situação com a minha mãe. Ela amputou a perna, necrosou a perna dela, precisou amputar. E no meio de tudo isso, ainda com o pé machucado, gente, assim, a carne se desfazendo. Ainda ela quebrou o fêmur, teve que operar o fêmur no meio de tudo isso. Como de São Paulo, Corina falou assim, reza que nada que não possa piorar. E aí, dentro de tudo isso, minha mãe amputou a perna. Eu pensei em deixar as coisas na comunidade, porque eu precisava cuidar dela. Eu precisei exercitar muito a minha paciência, muito aquele sofrimento. Dentro da casa da minha mãe, eu pedia para Santa Faustina e Santa Teresinha do Menino Jesus rogar por mim. Essa é a minha oração. Fazia grandes orações não, porque eu não sou hipócrita não. Eu chegava na minha casa dela para Santa Faustina, rogar por mim, Santa Teresinha, rogar por mim, Santa Faustina, rogar por mim, Santa Teresinha, rogar por mim. Essa era a minha oração. Essa era a minha oração dentro da casa da minha mãe. Precisei de exercitar essa paciência e olhar para ela e amar. Só que ainda era um sofrimento lá dentro da casa dela. E eu passei por um sofrimento esses tempos agora, que eu não esperava passar. Eu trabalhava numa empresa há 26 anos. Em janeiro agora, nós chegamos para trabalhar, a empresa não ia mais existir. Não tinha mais. Eu não sabia mais entregar currículo, gente. Eu não tinha currículo, na verdade. Eu nunca tinha feito um currículo. Gente, eu entrei naquela empresa com 19 anos. Eu nunca tinha feito um currículo na minha vida. Eu não tinha currículo. Fazia 26 anos que eu não procurava emprego. E a empresa faliu. Acabou. E a gente está na empresa e está vendo os movimentos, os burburinhos, as coisas, né? Acontecendo. E eu já vim orando. Tem uma música que diz a música chama O Meu Deserto Florirá. Eu fiz dessa música a minha oração. O meu deserto florirá. E quando eu comecei a ver a situação, eu comecei a partilhar isso, a orar em cima dessa música. Eu ia falar muito isso. O meu deserto florirá. E Deus fecha uma porta e abre uma mais ainda. E eu não queria continuar a partilhar isso com vocês sem a presença de pessoas que fez uma grande diferença para mim nesse momento, de ter a paciência nesse momento que para mim foi um momento desesperador. Eu não quis transparecer por Deus, mas dentro de casa a gente sempre consegue disfarçar, né? Quem a gente é. E eu queria que o Gilberto viesse aqui um minutinho. Porque até a paciência que a gente tem externamente, até quando a gente é solteiro, por exemplo, a gente vê os sofrimentos talvez dos nossos, mas ainda não é responsabilidade nossa. De uma casa, de uma família, ainda não é responsabilidade nossa. E se tem uma pessoa que me ensina todos os tempos a não desistir, a ter a
paciência, se tem uma pessoa que me segura, até quando eu falo, eu estou muito cansada, que é esse espelho, que é essa luz de paciência na minha vida, é o Gilberto. Porque em todos os momentos, todas as situações, desde as situações do Luiz Alfredo, até as situações que nós estamos vivendo de novembro até agora, é o Gilberto que fala, amanhã é outro dia. É sempre isso que ele fala. Amanhã é outro dia. Nós vamos vencer. E eu queria partilhar uma outra situação com vocês. E eu, graças a Deus, estou num emprego muito melhor do que eu tinha. A gente não tem essa visão. Eu estou num emprego muito melhor do que eu estava. Eu sou muito grata por esses 26 anos, mas hoje eu estou num emprego muito melhor. Olha a graça de Deus de esperar na paciência. E eu não sei se é cedo ainda, mas eu queria muito partilhar. Nós estamos na luta ainda com o filho nosso. E quem vive dentro da nossa casa sabe que é uma luta ainda. Em todos os sentidos, de jeito de ser, enfim, é uma luta. E na quaresma passada de São Miguel, eu fiquei muito surpresa com uma situação. A minha filha mais nova, Maria Laura, ela tem 12 anos. Ela é a membro fraterno mais nova. Ela tem 12 anos. E ela fez a quaresma de São Miguel, a intenção da quaresma de São Miguel, no ano passado, ela fez de doce. Gente, foi muito difícil para ela. Muito difícil. Ela fez de doce. Teve casamento, ela não comeu doce, ela não tomou açaí, teve outra coisa. Nós fomos em missão para Minas Gerais, ela não comeu doce em Minas Gerais. Eu queria que a Maria Laura viesse aqui um minutinho. E ela ofereceu essa penitência na quaresma de São Miguel. Ela ofereceu por irmão dela, por Luiz Alfredo, que é o mais velho. Para ele, da vida, para a conversão, da vida dele. E a partir dessa quaresma de São Miguel, tem muitas vitórias para vir, tá? Eu creio nisso. E a partir dessa quaresma de São Miguel, o Luiz Alfredo parou de chegar de madrugada em casa. Ele começou a chegar mais cedo. A gente percebeu umas mudanças, umas leves mudanças dentro daquilo que ele estava vivenciando lá fora, daquilo que ele estava usando nessa quaresma de São Miguel, que ela ofereceu para ele. E talvez ela nem tenha percebido. Uma vez nós conversamos, nós fomos percebendo a penitência e a época. Eu cantei muitas vezes essa música, O Meu Deserto Foi Virado. Depois vocês pegam. Porque dentro da nossa casa, quem estava vivenciou os últimos tempos, com tudo aquilo, nos últimos tempos, o Gilberto ficou muito bom serviço. E tem um momento para a gente orar que eu queria partilhar com vocês. E eu nem sabia que ela vinha, mas ela está aqui. Eu queria que a Maria Luísa viesse aqui um minutinho. Porque teve um momento na pandemia que nós não tínhamos comida em casa. A gente não tinha mistura, a gente não tinha o que comer. E aí o Gilberto é eletricista. E nós tínhamos muitos fios em casa. Fio que tem cobre. E nós começamos a descascar esses fios para vender o cobre, para a gente comprar um pouco de arroz e tentar comprar uma mistura que a gente não tinha. E aí nós estávamos lá, a paciência, o sofrimento, gente, não pode tirar aquilo que é nobre da nossa casa ou de nós. Porque eu me lembro que a Maria Luísa partilhou uma coisa, a gente sem café, sem pão, sem comida. E aí nós começamos a descascar esses fios no quintal de casa. A gente amarrava um arame, esticava o fio e começávamos a descascar o fio que a gente vendeu o cobre. E aí a Maria Luísa e nós fazemos
nós, né? Entre a nossa família. E a mãe da Luísa pegou e partilhou isso. Falou, nossa, que bênção que é ter uma família de Deus. Que mesmo dentro das dificuldades, dentro do sofrimento, a gente não está se acusando, não está se ferindo, não está se machucando. Gilberto não estava colocando a culpa em mim, eu não estava colocando a culpa nele. Diante do sofrimento, gente, eu sei que é muito difícil, mas o que é nobre é a gente enxergar a grandeza de Deus. Hoje o nosso deserto está florindo. Hoje está surgindo as flores do nosso deserto, na nossa casa. Hoje nós estamos numa situação, o Luiz Alfredo está começando a brotar aquilo que sempre foi plantado desde os 3 anos de idade, quando o Luiz Alfredo começou a participar desse grupo de oração. Desde os 3 anos de idade que é brotado Deus nele. Vai germinar, e um momento vai germinar. Como diz a música, eu vou crer em ti, não vou desanimar. A fé coroa quem não vacilar. Um passo na fé. Hoje eu quero dar. Eu não sei o que você está vivenciando, mas eu posso te dizer que em Deus, com todas as propriedades da minha alma, o seu deserto florirá. Eu posso dizer com toda a propriedade da minha alma, aquele que crê no Senhor, aquele que espera em Deus, não tem outra resposta do Senhor, a não ser aquela resposta que você estava buscando, muito melhor ainda. Deus, Ele faz a sua obra, e Ele faz muito melhor do que aquilo que a gente estava imaginando. Nós nos encontramos hoje, graças a Deus, numa posição muito melhor do que passamos desde esses tempos da pandemia e desde aquilo que nós estamos vivenciando na nossa intimidade de novembro para cá. Peço que você fique de pé e canta mais uma vez. Quando a tempestade vem, surge o medo dentro de mim, a dor parece não ter fim. Meu Deus, não lembro-me de ti, e do teu nome não me lembro. Jesus vem me socorrer. és minha rocha, És minha
Vira para essa pessoa, nesse momento, e aplaude todo o sofrimento dela. Aplaude o sofrimento. Olha para ele e aplaude. A história de novo para essa pessoa, e aplaude melhor ainda a vitória e a paciência sobre esse sofrimento. Olha para ele e aplaude a vitória, a paciência. Eu aplaudo você, a vitória e a paciência sobre o sofrimento. Amém? Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos se sentar. É muito bom